Sejam todos bem-vindos. Que Deus ilumine a vida de vocês, como a minha também. Lógico que o que eu desejo para vocês, o que desejamos, nós estamos também desejando para todos nós. Então, vamos aos nossos estudos da doutrina espírita com o estudo do Evangelho no Lar, como fazemos habitualmente todo sábado e domingo, das 16 horas às 17. Então, vamos ao nosso livro. Vou colocar aqui o livro exposto para vocês. Deixa eu ver onde é que ele está aqui. Tá aqui. Ok, o livro está aí. Só vou colocar aqui também para o pessoal que vai usar no outro programa, tá? Então vamos começar os nossos estudos. Por favor, aí são o livro Céu e Inferno. Ok. Então vamos, meus irmãos, vamos estudar. O importante na nossa vida é sabermos. Nós temos que aprender, nós temos que desenvolver as nossas aptidões, né? Habilidades, qualidades. Todos nós devemos estudar, porque assim nós teremos tantas como já tivemos outras encarnações. E essa é mais uma, só que agora de uma maneira muito melhor, sabendo que nós não morremos, nós só apenas desencarnamos. Nós nos livramos, como o processo, que ainda é meio rude, mas da largata, com vinha a ser uma borboleta, certo? A borboleta ainda tem um corpo. Então, nós, quando desencarnarmos, nós não vamos ter mais um corpo materialmente falando. Poderemos, nós estaremos livres, na verdade é isso. Desculpe aí. Então, vamos ao estudo da nossa maravilhosa doutrina. O capítulo é o quarto, tá? O capítulo 4 do livro Céu e Inferno, quadro do Inferno Cristão. Tá? Nós estamos terminando hoje, concluindo esse assunto. E aqui está o número 15, esse é o nosso último desse assunto do Inferno Cristão. Já que já falamos, mas pode ser que tenha alguém que não já assistiu os outros vídeos, mas nós falamos que existe os teólogos, né, que estudam a respeito de Deus, a teologia, ele sabe que os pagãos criaram o inferno, que é o Tártaro, da maneira deles, e os cristãos copiaram isso, e só que de uma maneira mais ríspida, mais injusta, mais difícil de compreender, de entender que Deus é Pai, é amor, é justiça. Ele nos criou e nos ama, e no inferno cristão não dá para acreditar que Deus faria isso que fez conosco. Nós já estudamos vídeos anteriores e já deixamos aqui algumas imagens a respeito do inferno cristão. É terrível ele. E nós, se vocês quiserem, é só procurar no Google o inferno cristão. Inferno pagão, é melhor dar uma estudada no inferno pagão e depois saber o porquê o inferno cristão, tá? E nós estamos aqui no número 15. Se alguém quiser ler, por favor, estiver aqui conectado conosco, vamos assim continuar, tá? Aqui, número 15. Pergunta-se como homens puderam ver essas coisas no êxtase se elas não existem, né? Pergunta-se como eles puderam ter essas visualizações. O inferno cristão é um inferno terrível, né? Queima o corpo. Quando a pessoa morre, o corpo vai junto. Então, daqui a pouco nós vamos tocar mais nesse assunto.
Então, como é que pode eles ter tido essas visões? Ou esses pesadelos? Como foi isso? Não é? É realmente, qualquer adolescente que vai estudar sobre esse assunto, ele fica terrificado, né? Depois ele continua assim, não é aqui o lugar de explicar a fonte das mensagens fantásticas que se produzem, às vezes, com as aparências da realidade. Diremos somente que é preciso ver isso, uma prova do princípio de que o êxtase é a menos segura de todas as revelações. E aí tem um asterisco, tem uma nota de rodapé, daqui a pouco nós veremos. Porque esse estado de sobreexcitação não é sempre efeito de um desprendimento da alma tão completo quanto se poderia crer, e encontra-se aí com muita frequência o reflexo das preocupações da véspera. As ideias das quais o espírito é nutrido e das quais o cérebro, ou melhor, o envoltório perispiritual, correspondentemente ao cérebro, conservou a impressão, reproduzem-se amplificadas, como uma miragem, sob formas vaporosas que se cruzam e se confundem, e compõem conjuntos bizarros. Os estáticos de todos os cultos sempre viram coisas em relação com a fé de que estavam penetrados. Não é, então, surpreendente que aqueles que, como Satã, Teresa, ou me desculpe, aqueles que, como Santa Teresa, estão fortemente imbuídos das ideias do inferno, tais como as apresenta as descrições verbais ou escritas e os quadros. Tenham visões que não são propriamente falando, senão reprodução daquelas e produzem o efeito de um pesadelo. Olha, fica melhor ainda aí. É um pesadelo, os espíritos estão nos ajudando a compreender. Um pagão cheio de fé teria visto o Tártaro, que é o que ele entende pelo o inferno, não é um efeito. E os fúrias, como teria visto no Olímpio Júpiter empunhando o raio. Tá? Aqui tem um livro dos Espíritos, questões 443 e 444. É importante aqui depois darmos, se nós tivermos o tempo, lermos essas duas questões a respeito desse assunto. Ok? Então, o que quer dizer isso aqui para nós? Para todos um Feliz Natal, né? Que Deus ilumine a vida de vocês, as nossas vidas. Que o nosso querido e amado Pai nos abençoe. Feliz Natal, nosso querido Jesus. Esse é o personagem principal de tudo que nós estamos aqui fazendo neste planeta. Esse é o nosso Papai Noel, Jesus Cristo. Pois bem, meus irmãos, nós temos como interpretar esse texto, não é? Já que o cristianismo, como nós já vimos nos vídeos passados, se alguém não viu, dá uma olhadinha nos vídeos passados, ou então pesquisa na internet, no Google, Inferno Cristão, antes o Inferno Pagão, aí você vai ter uma ideia do que é, quem foi que inventou isso? Foram nós seres humanos. Vem os pagãos, que também são diferentes. Os pagãos são os panteístas, eles acreditam em diversos deuses, né? O deus da pedra, o deus do sol, o deus do vulcão bravo, o deus da lua, o deus das cobras, o deus dos dragões, e aí vai. Já no cristianismo, nós temos um só Deus, mas eles copiaram dos pagãos e fizeram imagens realmente complicadíssimas. E nós vamos buscar aqui, com as instruções dos Espíritos, sobre esse assunto. Quando quando nós estamos no processo de dormir, que na verdade nós não dormimos. Os Espíritos dizem que nós não dormimos. O Espírito não dorme. Se depender de nós, nós vamos ficar acesos todo o tempo, mas o corpo não aguenta, o corpo precisa descansar, repousar, refazer suas energias. Os órgãos precisam. A matéria não tem muita força.
ela não aguenta ir muito longe. Por isso que a pessoa que perde muito sono, ela compromete a saúde do corpo. Mas o espírito, por ele, se fosse possível, ele estaria fazendo uma série de coisas. Mas quando vamos dormir, no caso a matéria, nós estamos quase que livres do corpo. Existe uma ligação do corpo, né? Então, esse cordão é como se fosse um umbilical do feto com a mãe no útero. À medida que ele sai, ali corta-se. O nosso será cortado quando desencarnarmos. Mas no caso do espírito e o corpo, esse cordão umbilical no mundo espiritual ele existe, ele continua. Então, daí os espíritos identificam quem é que está na reunião no mundo espiritual, que é encarnado ou desencarnado, porque os desencarnados não têm mais esse cordão umbilical. É o cordão que liga ele à matéria. Então, ele não tendo mais esse cordão, o que vai acontecer é que eles percebem, esses que não têm cordão estão aqui conosco, desencarnados, estão livres. Já os que têm o cordão estão ainda escravizados, eles estão ainda espiando, eles estão trabalhando num planeta que eles fazem parte, que pode ser o planeta Terra e pode ser até outro planeta. Nós poderemos ir a um outro planeta e esse cordão se estica. É maravilhoso, é incrível aí, mas esse fluido que Deus nos deu, é o fluido cósmico, ele é universal, mas do planeta, cada planeta tem o seu fluido cósmico, e nós podemos estendê-lo, ok? Então, para nós que estamos aqui encarnados, no processo de dormir, nós somos livres do corpo, entre aspas. Nós temos esse cordão conectado. Então, aonde formos, esse cordão fluídico, ele se estica, ok? Não tem problema, ele não se rompe. Tem medo não, que ele não vai se romper, você não vai quebrá-lo se for muito longe, de maneira alguma, tá? Isso não vai acontecer. Ninguém vai tirar o seu corpo, ninguém vai possuir seu corpo. Não fica com medo. Mas, para o assunto nosso, o problema é assim. Os espíritos nos instruem que quando nós estamos livres do corpo, como dissemos, entre aspas, conectado com esse cordão umbilical, nós estamos em plena atividade. Em plena atividade. E o que significa, vai nos dar aí uma melhor compreensão que nós continuamos trabalhando e executamos, inclusive, projetos enquanto estamos aqui encarnados, nesses intervalos aí, que é como se fosse uma libertação. Na verdade, é um recreio para o espírito. Como a criança que estuda na escola, tem um recreio. Na hora do recreio é uma alegria. Então, para nós, quando o corpo vai repousar, é uma alegria para cada um de nós, por incrível que pareça. É uma alegria. O problema está que desses que muitas vezes fazemos isso, que estamos aqui, podem entrar em conflito sem interpretar os sonhos e, de repente, ele perceber, se ele for religioso, ele perceber regiões umbralinas, difíceis de compreensão e até mesmo de sofrimento, como fizeram os cristãos, o inferno que trouxeram do paganismo, do Tártaro. Então, as imagens são confundidas, porque no mundo espiritual é vapor. Então, essas imagens se cruzam e dão formas diferentes. E a pessoa que está livre, não 100% do corpo, ela se confunde vendo aquelas imagens. De repente, ela vê as imagens e é na velocidade muito grande, porque quando nós pensamos, nós ali estamos. O pensamento é um atributo do espírito. Então, quando eu penso em algum lugar, nesse lugar eu estou e o meu pensamento está porque eu pensei. Então, o pensamento é um atributo meu. Então, quando eu penso, lá também estou, ok? E essa confusão traz uma diferenciação muito grande, porque, como falamos, vaporosa, as imagens se cruzam e aí vão gerar uma série de coisas. Para quem já tem a sua religião, estuda, e eles já falam aqui do inferno cristão, as pessoas queimando, gritando, sendo jogada num tacho, e alguém com
empurrando elas, controlando elas, para elas ficarem queimando ali sem morrer, não é? Porque no inferno cristão, o corpo nosso, que foi dormir, ele também é levado para o mundo espiritual. Isso é impossível, né? E se morrermos, desencarnarmos no Espiritismo, que o Príncipe dos Espíritos diz que nós não morremos, só desencarnamos, nós nos libertamos realmente do corpo, e aí nós não vamos ter mais esse cordão fluídico ligado ao corpo, ele é desfeito, cortado completamente. Então, o corpo, para esse que morreu, o corpo dele morto vai junto com ele para um inferno, no inferno cristão. Então, lá ele vai queimar muito. Lá ele vai entrar num processo terrível. E esse corpo, como nós sabemos, imagine o corpo dos meus ancestrais, da época de Jesus, o antes de Jesus. Ninguém tem mais o controle desse corpo. Ninguém tem mais o controle do fio de cabelo. Ninguém tem mais controle absolutamente de nada. E nós sabemos que é assim hoje com o processo científico que é muito normal sabermos, né? Erramos, depois de alguns anos nós vamos ali naquela cova, só tem uns ossos, não é? Parte de cabelos e algumas coisas que podem ficar ali. Somente. E quem quer, queima o resto ou guarda. Bom, é o seu ente querido que foi e você deseja fazer de alguma forma como você acha melhor. Então, seja feito. Mas nós sabemos que esse corpo não desapareceu. Foi a terra que o comeu, o absorveu, porque ele veio da terra. Todo o corpo de qualquer pessoa que veio da terra. Não é verdade? Para você, para mim, para qualquer um. Daí nós tiramos um conhecimento melhor do sentido dos sonhos, porque na visão dos cristãos, eles tiveram esses aperreios, esses pesadelos, essas confusões durante o sono. Eu mesmo já tive, eu sou cristão, tá? Você talvez não seja ou está querendo ser. Então não vai ter esse inferno de maneira alguma que os cristãos criaram o processo quando foram dormir, fizeram essas viagens. Elas ficam complexas. Às vezes a gente lembra de algumas coisas e está num canto, está fazendo uma coisa, de repente os quadros mudam, já está fazendo o outro completamente diferente, porque o espírito ele trabalha na velocidade da luz, se não seja superior a ela, tá bom? Então, esses espíritos, como por exemplo Santa Teresa, teve suas visões, as pessoas queimando, sendo imprensada ela numa parede e outra, né? Como se fosse uma montanha que teve uma fissura e ela foi empurrada naquela fissura e sendo imprensada pelas duas partes da montanha, onde ficou a fissura, ela entrou ali e ela fez essa viagem, Santa Teresa. E é lá que nós temos que compreender. As pessoas todos que estudam esse inferno cristão, elas impregnam essas imagens, esses ensinamentos, e é mais fácil para quando elas estão no processo de semi-libertação, como dissemos, né? Quase libertação. Então, o que é que acontece? Elas têm essas visões por o pensamento ser algo vaporoso, tá? Por essas imagens serem assim tão rápidas, tão velozes. E confundem, se cruzam e complexas, ficam complicado para quem está vivendo elas entender. Já que na Terra sugestionadas são pela religião, por leituras, elas entram nesse processo de subjugada pelas informações terrenas e guardam elas e pode complicá-las para elas. Então, por exemplo, para um pagão, eles tendo essas visões, eles vão ter como o inferno tártaro. Lá no Tártaro do inferno pagão, não tem ninguém sendo queimado. No Tártaro não tem, que foram os primeiros que criaram esses quadros, fizeram essas viagens, tiveram esses sonhos. Eles dialogam com aqueles que morreram. Por exemplo, eles tratam muitos dos reis, Fenelon, especificamente, e ele quer saber como é que ficou o rei. Ele era rei aqui na Terra, agora está morto, ou seja, está vivo. E agora, como é que fica ele? Aí ele vai vê que aqueles que serviram o rei, que o rei foi muito mal com eles, que fez maldades, que pintou misérias com outras pessoas, agora estão cobrando dele, do rei. No Tártaro é assim. Então veja bem que é diferente. Não tem fogo,
Você vê, pode estudar o inferno pagão, que você vai ver, não tem fogo queimando, não tem ninguém eternamente sendo castigado, como é no inferno cristão. Mas o importante de tudo isso é que nós temos o conhecimento com a doutrina espírita, porque os espíritos dizem, olha, não tem dessa forma como eles falam. Eles fazem esse medo para vocês terem medo da morte, ter um pavor. Foi uma época bem mais distante, isso aí foi até entendido que era assim, porque eram os religiosos que tinham essas visões. Os cristãos, não sei se os discípulos de Jesus tiveram essas visões, eu acredito que nenhum deles teve, pelo trabalho que eles fizeram com muito amor. Mas, depois deles, os pais da igreja, né, que o primeiro papa da igreja foi Clementino, que foi batizado pelo próprio Pedro. É só nós estudarmos teologia, nós vamos ver. Os pais da igreja vieram depois dos discípulos, dos apóstolos, pelas igrejas, com Paulo de Tarso, etc. E Clementino, não sei se ele teve algumas visões como essa, mas ele é cristão. E antes de Clementino, antes de Jesus, tinha um paganismo. Então, no paganismo não tem essas queimações, não tem esses sofrimentos. Nós só precisamos entender que esses estáticos, né, que estão nas religiões e ficam ali mesmo, e não processam mais logicamente como deviam fazer as coisas, eles pensam de maneira bem mesmo compulsiva, muitas vezes absurdas, extrapolando o verossímil, não é? Porque é impossível alguém viver eternamente queimando. É impossível que Jesus volte um dia e essas pessoas que morreram, que levaram o seu corpo também, que estava lá no inferno, no cristianismo, e queimando eternamente, volte, Jesus vai ressuscitar tudinho, inclusive a matéria. Aí elas vão vir com um problema frio. Quando o corpo morre, ele fica frio, nós sabemos. Aí nós já sabemos todo o processo, né? Cada um de nós. Se tocar no morto, você vai ver, é completamente frio. E sofreu aqui tantas coisas, e voltando, esse ressuscitando, Jesus ressuscitasse ele, ninguém foi ressuscitado até hoje, com o corpo inteiro, ninguém foi. E não vai ser nunca. É simples. Jesus se ressuscitou para o mundo espiritual. O que vai acontecer com cada um de nós? Nós vamos ressuscitar para o mundo espiritual. Nós viemos de lá, nós vamos voltar para lá. Nós não fomos formatados aqui. Deus não nos criou para vivermos nesse planeta tão pequenininho, enquanto existe a nossa galáxia, que é enorme. 600 bilhões de sóis, só a nossa galáxia. Imagine os planetas desses sóis, quanto não somam, né? Imagine quanta coisa ainda para conhecer, e Deus iria nos castigar vivendo dentro de um planeta como esse, sozinho. Com certeza, irmãos, nós temos muitos nesses outros planetas. Em breve, eles estarão aqui conosco, nos ajudando. Encarnados no corpo, isso já me foi mostrado. Eles estarão aqui conosco. Isso eu vou ver antes de eu desencarnar. Isso vai acontecer ainda nesse século, tá? Eu acredito que eu desencarno em 2052, se eu não me engano, 53, por ali. Nós vamos ver isso. Eles vão vir aqui na Terra. Vamos nos preparar. Pode ter certeza que eles virão. É verdade. Eles foram mostrados muito isso. Eu já tive outras visões. Então, eu estou falando isso porque foi a mim dado fazer esse conhecimento no mundo espiritual. E eu nem nunca pensei nisso, tá? Daqui a pouco, provavelmente, falaremos mais sobre isso aí. Mas os tártaros, o inferno do tártaro, ele não tem sofrimento como tem o inferno cristão. O Satã foi criado pelo cristianismo. O Satã, ele é terrível. O cara é poderoso. O cara pinta e bora com todo mundo. Ele parece ter a mesma força que Deus. É impossível. Se tivesse, ele bagunçava no nosso planeta. Ele fazia o que ele bem quisesse. Mas ele não faz. Ele não tem a capacidade de chegar a arrancar um trem porque ele quer agora e quebrar o trilho e empurrar esse trem com não sei quantas pessoas, ou quebrar um avião no meio. Não tem essa capacidade. Porque ele não existe. O que existe são os espíritos que, com suas vibrações, podem interferir sobre nós. Pode, pela nossa ainda falta de moralidade. Pode. Mas, a ponto de ser um satanás aí, um anjo caído, e brigar igual
de igual para igual com Deus, é impossível. Isso não existe. Isso é miragem, é vaporoso. São sonhos, pesadelos vaporosos que confundem a todos, tá bom? Então, ele diz que assim, as fúrias, né, que é outro tipo, as fúrias, como teria visto no Olimpo Júpiter empunhando o raio. Não é que nós sabemos essas coisas que existem, aquele que está em Júpiter, o espírito lá com raios jogando em cima das pessoas, bem com raiva. Eles iriam interpretar, se eles tivessem essas viagens que os cristãos fizeram, porque nos pais da igreja nós vamos encontrar isso, é só estudar. Se cada um de nós estudar um pouco mais, vocês vão ver. Os pais da igreja, vocês vão ver. Depois dos apóstolos, começa a igreja. Depois dos apóstolos, o primeiro papa, vocês vão ver lá, Clementino. Aí vocês vão ver tantos outros, maravilhosos, criaturas maravilhosas. Merece o nosso aplauso. Mas fizeram umas viagens aí, alguém fez. Santa Teresa fez sua viagem, aí está mais perto de nós aqui. Comparando de Jesus para cá, está mais perto do nosso século. Aí nós vamos encontrar muitas. E isso vem muito calhar aqui para nós, o estudo da doutrina espírita, que vem nos trazer que não existe esse inferno cristão. Ele é imaginário. Ele é imaginário. As pessoas imaginaram isso, tiveram seus pesadelos e, como cristãos, influenciados também por dogmas, que tem muitas coisas, né? Colocaram isso aí como sendo verdadeiro. Não é verdadeiro, é falso. Ok? Não tenhamos medo. Papai, mamãe, vovô, nossos filhos não vão para esse lugar de maneira nenhuma. Ok? De maneira nenhuma. Então, isso é importante. Aí, quem quiser aprofundar um pouco mais, vocês vão ver no Livro dos Espíritos a questão 443 e 444, que é dentro do que nós aqui falamos, não é? Nós vamos ver o quanto isso impressionou a cabeça de quem estava representante de uma religião, ou dentro de grupos religiosos, eram influenciadores, e eles tiveram essas visões. E lá na questão, os espíritos mostram para nós, mais ou menos também como foi, como foram dito aqui há pouco, tá bom? Então, vamos continuar na nossa caminhada. Nós temos o livro dos Médiuns, e é para ele que agora nós vamos. Tá? Então, vou dividir aqui com vocês o livro dos Médiuns. Pronto, estou nele aqui. Vou só colocar aqui para os nossos outros amigos o livro dos Médiuns. Beleza, tá tudo justo. Veja só, no livro dos Médiuns, mediunidade. Olha, tem gente, nós temos muitos tipos de mediunidade. Tem pessoas que têm a mediunidade de efeitos físicos, já tem outras que não têm. Eu acho que eu não tenho essa, eu também nunca testei, e nem tenho essa curiosidade de testar. Então, eu não tenho a mediunidade de evidência, de ver quando eu quero, eu não tenho, não é? Ou me concentrando, eu não tenho. Então, tem gente que não tem algumas mediunidades, mas é médio, eles têm outras, ou essa gente tem outra, ok? Então, Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns. Também esse livro é chamado o Guia dos Evocadores, Evoca os Espíritos. Da segunda parte, manifestação espírita, né? Capítulo 2, das manifestações físicas das mesas girantes, número 61, ok? Então, vamos ler. Se alguém quiser ler e estiver aqui conosco, por favor, ajuda aqui e venha nos ajudar a ler, não é? E também falar, por mim, estamos aqui juntos, para todo mundo tem o que dizer, todo mundo tem a sua forma de pensar, isso é maravilhoso. Aqui, podermos, nesse momento tão sagrado, fazermos isso. 61. Para que o fenômeno se produza, os efeitos físicos das mesas, né, faz-se mister a intervenção de uma ou mais pessoas dotadas de especial aptidão para esses efeitos físicos, ceder o ectoplasma para que os espíritos peguem essa energia que é possível de pegar e formar os efeitos, fazer os efeitos. Elas têm que ser dotadas de aptidão.
Qualidades, nós temos que desenvolver muitas qualidades ainda. Nós vamos desenvolver, já temos, né? A qualidade do cantar, do saber, a vontade de estudar, de procurar aprender muitas coisas. Nós vamos conseguir aí juntar muita aptidão. Primeiro, para que cheguemos ao espírito puro, nós temos que saber de tudo, tudo, tudo que Deus nos permite saber. Tudo, tá? Que esteja aqui na terra, fora dela. Muita coisa nós temos ainda. Que se designam, aí dizem, todas de especial aptidão, que se designam pelo nome de médiuns, ok? Nesse caso, quem não tem a mediunidade de efeitos físicos, ele não é médium, porque ele não tem essa facilidade de provocar esses fenômenos, tá bom? Mas ele é médio por outras faculdades que ele tem. O número dos cooperadores em nada influi, a não ser que entre eles se encontre alguns médios ignorados. Quanto aos que não têm mediunidade, a presença desses nenhum resultado produz, tá vendo? A pessoa pode não ter essa mediunidade, mas ali naquele meio daqueles que tem, ele não vai afetar em nada, tá bom? Pode mesmo ser mais prejudicial do que útil pela disposição de espírito em que se achem. Curiosos, né? Maldosos, e aí vamos lá. Sob este aspecto, os médios gozam de maior ou menor poder. Olha que o médio tem poder, né, nesse sentido. Produzir esse ectoplasma, fazer esses efeitos com os espíritos, produzindo, por conseguinte, efeitos mais ou menos pronunciados. Muitas vezes, um poderoso médio produzirá sozinho mais do que 20 outros juntos. Um só médio. Basta lhe colocar as mãos na mesa para que, no mesmo instante, ela se mova, erga, revire, dê saltos ou gire com violência. Ok? Isso é o que os espíritos estão nos dando aqui. Ok? Então, vou também desativar aqui. Ok? Então, veja só. Se eu colocar a mão na mesa para fazê-la se movimentar, eu estou tentando fazer aqui. Eu não sei se vocês veem. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Eu estou com a mão aqui, ó. Aqui em cima eu tenho alguns objetos. Se eu botasse a mão aqui e fizesse com que esse objeto se movesse, eu tenho essa mediunidade, tá? Facilidade. Mas teria que ser muito bom médio, para conseguir fazer sozinho. Eu poderia, se eu fosse assim, se eu tivesse essa capacidade que eu não tenho, mas se eu valesse por 20 médios, eu sozinho podia fazer isso aqui agora, ia começar a girar aqui. Aqui tem um, um controle remoto, é por conta do francês tem hora que a gente tem que estar descobrindo as palavras. Controle remoto. Tem um outro, então se eu colocasse a mão aqui sobre esse, eu conseguiria fazê-los mover com o meu ectoplasma, doaria aos espíritos, ele moveria esses objetos aqui. Ou a mesa que eu tenho aqui de som, tudo. Bem, esse microfone, eu fazia as coisas girarem aqui, se eu tivesse essa mediunidade. Eu não a tenho. Mas também não me faz falta. Deverei conseguir em muitas ainda existências. Mas tem outros que têm. Agora, como é que esse efeito pode acontecer? Pode acontecer porque o número de pessoas não é o número de pessoas que vai fazer com que o efeito possa surgir. Pode acontecer entre 20 pessoas, 30 pessoas, ter só uma ou duas, ou só uma, ou cinco, ou seis, e o resto? O resto não tem essa mediunidade de efeitos físicos. Mas eles podem atrapalhar? Pode. Os que não têm, pode, que são curiosos, eles podem ser maledicentes, não é? Eles podem ver de outra forma o fenômeno, eles podem não acreditar, eles podem prejudicar, podem atrapalhar, pode com o pensamento. E nós já vimos na ciência quântica que tem eles fazendo estudos que com o olhar, as pessoas só olhando o mesmo efeito, a ciência mostrando e provando, dava resultados diferentes. E eles descobriram que é a interferência de cada um que está olhando, causa aquele efeito diferente. É incrível.
isso está num teste aí, deve estar tem no YouTube, mas eu não me lembro. Ciência quântica, você pode encontrar isso. Eu não me lembro, eu não tenho um link, mas achei interessante. Se não me engano, foi os japoneses que fizeram esse experimento. E tinha resultados diferentes, de pessoa para pessoa. E foi descobrir que é a mente nossa que faz essa interferência. Então, os espíritos, eles poderão, os médios aqui, poderão interferir no resultado dos efeitos de mesas girantes, mesas que saltitam, mesas que podem pular, mesas que podem tomar movimentos exagerados, assim, rápidos, bruscos, como eu estou fazendo com minha mão aqui, de repente está aqui, está ali, ok? Desculpe. Então, esses médios favorecem ao fenômeno físico, os que realmente têm a mediunidade. Os que não têm, pode acontecer os espíritos pedir para que eles se retirem, porque eles atrapalham. Ok? Pode acontecer isso mesmo. Os espíritos dizem, olha, por favor, para realizar esse fenômeno aqui, tem alguns médios, tem algumas pessoas aqui que não estão qualificadas a ficar. Nós pedimos que... e eles podem dizer quem são. Pode, simplesmente. Eles podem escrever, pode vir um médio pode vir através de um médio que tem a psicofonia e falar, você e vocês. Aí vocês aguardam lá fora, depois vocês assistem, ou vocês poderão entrar, mas agora vocês atrapalham. Isso pode acontecer? Pode. Ok? Para os espíritos, eles sabem quem está atrapalhando e quem não está atrapalhando. E os médios sérios que estão interessados em ajudar no estudo do fenômeno em si, das mesas. E foi aí que Hippolyte Léon Denis Arrival foi que ele seriamente estudou o assunto e realmente temos o livro dos Espíritos, o primeiro livro, e nós vamos ter o Evangelho, nós vamos ter a Gênese, nós vamos ter o livro dos médios, como esse que nós temos aqui, nós vamos ter os 5 livros codificados, foram bem manuseados, as questões, né, bem interpretadas, bem feitas, bem elaboradas e respondidas com seriedade, sem curiosidade. Isso é muito bom. Para quem tem essa mediunidade de efeitos físicos, só será possível acontecer, primeiro é que se Deus permitir, né? Porque tudo, só quem permite é Deus. Se ele deixar isso acontecer, o que pode acontecer com minha mão aqui agora, eu podia chegar, levantar com a minha mão esses objetos aqui e vocês verem suspensos no ar. Vocês poderiam até ver se eu fosse esse médio físico, esses controles aqui, que eu estou apontando um controle, então esse controle poderia ficar assim, ó. Ele poderia ficar sendo suspenso por minha mão, quando na realidade eu estou suspendendo com a minha outra mão. Mas se não tem nada aqui embaixo levantando esse objeto, e eu estou fazendo com a minha mão, com a imposição da minha mão sobre o objeto, o que vai acontecer? Se não tem nada aqui embaixo segurando, os espíritos estão fazendo isso que minha mão está fazendo. Por que os espíritos faziam isso? Eles faziam porque tem o ectoplasma, a energia, e essa energia ficaria como se fosse minha mão. O próprio espírito desencarnado, ele agora tem condições de segurar esse objeto. Então ele consegue fazer. Ele manipula esse objeto, porque o ectoplasma que eu estou doando, eles conseguem pegar isso. É algo vaporoso, é muito sutil, inclusive a luz forte. Bom, nós tivemos um pequeno probleminha aqui, caiu a conexão, mas nós voltamos, estamos aí, esperamos que vocês estejam conosco. A conexão caiu, mas agora nós voltamos. Na verdade, acabou aqui o computador não aguentou quando falamos em materialização, mas não tem problema, a gente continua e vamos para a última parte, que é o livro dos Espíritos, tá? Posso conferir aqui que esteja tudo certo para que continuemos a nossa jornada. Beleza, está tudo certo. Então, minha gente, vamos para o livro dos Espíritos, tá?
Vou compartilhar aqui para vocês. Deixa eu também tirar isso aqui, que agora tenho que refazer tudo. Livro dos Espíritos. Está aí já para vocês, ok? Eu vou colocar aqui também para o pessoal que está assistindo no outro programa. Deixa eu colocar aqui só o Livro dos Espíritos. Ótimo. Pronto, vamos para a questão. A questão 405, o Livro dos Espíritos. Nós estamos no Livro dos Espíritos estudando o capítulo, vou mostrar aqui para que ninguém fique perdido, o capítulo 8º, da manifestação da alma, o sono e os sonhos. Hoje é 405. Esse pigarrinho aqui não vai me atrapalhar muito, não. Questão 405. Como é que nós vamos, não é? Vamos estudar lá. Então, sejam todos... Vamos continuar na nossa peleja. 405. Acontece com frequência verem-se em sonho coisas que parecem um pressentimento, mas que, afinal, não se confirma. A que se deve atribuir isso? A resposta: pode suceder que tais pressentimentos venham a se confirmar apenas na existência do espírito, e não na do corpo. Isto é, o espírito vê aquilo que deseja porque vai ao seu encontro. É preciso não esquecer que, durante o sono, a alma sempre está mais ou menos sob a influência da matéria. Nós já falamos isso há pouco tempo. Por conseguinte, nunca se liberta completamente de suas ideias terrenas. O cordão umbilical, lembra? É matéria, então a gente tem uma conexão com o corpo. Então a gente mantém essa conexão. E se liberta completamente de suas ideias terrenas, de onde resulta que as preocupações do estado de vigília podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja, não é? A influência da matéria pode fazer isso, ou de que se teme, o medo, né? Isto é, que em verdade cabe chamar-se efeito da imaginação. Olha lá. Sempre que uma ideia nos preocupa fortemente, tudo que vemos se nos mostra ligado a essa ideia. Na questão 405, tá? Então, nós vamos ficar com essa 405, pensamos na 406, mas eu acho que não vai dar hoje, não, por conta desse imprevisto, mas nada que nos impede de continuar estudando. Graças a Deus, não. E o que acontece aqui para nós? O que acontece é que, como é que esses sonhos podem ser assim confusos? Já que a gente não está morto, não é, com o corpo quando ele vai dormir, nós estamos quase que 100% libertos, é uma recreação, mas ainda tem a conexão do, do espírito com o corpo, o perispírito está conectado, então não existe morte, existe aí só o repouso do corpo e o espírito está trabalhando. E aí ele pode impregnar-se em suas ideias no mundo espiritual, porque ele se preocupou aqui quando ele no estado de vigília, como nós estamos aqui agora. Nós nos preocupamos com coisas que, quando vamos dormir, elas interferem na nossa viagem, nos nossos estudos. Isso pode causar uma sensação de que aconteceu uma coisa e não aconteceu. Ora, se ela não aconteceu, não aconteceu por quê? Ela não aconteceu porque Deus não permitiu que acontecesse, porque o espírito tem ainda suas confusões, né, a título mental, por interferência da matéria, do corpo. Então, para interpretar esses sonhos, para entender se isso é verossímil ou não, o que possa vir a acontecer, ou o que foi visto durante o sono, nós teríamos que estar completamente desprendidos de qualquer informação que nos rodeássemos aqui na Terra, enquanto estamos, antes de dormir. Aí você teve uma visão
ou um sonho que não tem nada a ver, que você nunca imaginou. Aí as coisas já mudam de sentido. Mas mesmo assim, pode não ter relação nenhuma com a volta para o corpo. Pode ser visões de coisas que ainda vão acontecer no futuro ou de coisas que já aconteceram no passado. O espírito está estudando, ele vai pesquisar, ele vai procurar, ele vai fazer seu recreio, ele vai aproveitar esse momento maravilhoso, são 8 horas, 7 horas, depende de cada um. Ele vai fazer uma viagem maravilhosa ali, enquanto ele tem essa liberdade. E pode se lembrar ou não, e tem influência material ou não, vai depender do seu momento de vigília aqui na Terra, como estamos agora. Daqui a pouco eu vou dormir. Quer dizer, o corpo vai dormir. Então, se eu estiver preocupado com alguma coisa aqui, isso pode interferir do outro lado. Se eu tive uma visão e que ela não aconteceu, que é o caso da questão, qual é o problema? Porque ele diz assim, olha, não tem nada a ver. Eu sonhei, mas não teve um pressentimento e não aconteceu nada. Foi tudo normal. O espírito pode ir de encontro essa informação e ele verifica, estuda, ele analisa e ele guardou com ele. Mas isso não quer dizer que aquilo vai acontecer. Já aconteceu, ou possa ir acontecer lá longe, ou foi de um outro planeta que ele teve. Porque nós podemos viajar, minha gente, de, em planetas que estão aqui no nosso sistema, na nossa galáxia. Isso depende muito da nossa evolução. Nós podemos viajar. Isso fazemos. Por isso que, infelizmente, as pessoas que procuram a droga gostam de fazer viagem. É mais ou menos por aí a ideia do recreio quando nós vamos dormir, que é um prazer enorme, né? Dormir é muito gostoso, é uma maravilha. Por que é uma maravilha? Porque nós temos essa sensação de liberdade. Nós estamos entendendo ela agora com o Espiritismo. Está ficando melhor, mais concreta. Uma criança que está na escola, como já falamos, ela está doidinha que chega o recreio. Quando chegar o recreio vai ser uma festa. É do mesmo jeito para nós que quando vamos, o corpo vai dormir. Por isso que tem espíritos que vêm de outros planetas, reencarnar aqui na Terra para nos ajudar, e eles sabem que esse momento de recreio eles podem continuar estudando, é o momento oportuno. 24 horas aqui para nós, aí 8 horas de libertação, compensação. É Deus que nos fez isso com sua inteligência, com sua sabedoria enorme. Só Deus sabe fazer essas coisas. E por suceder as preocupações após essa, esse processo de dormir no corpo, de descansar, essas preocupações nossas podem interferir, nada ter a ver com o que pensávamos que ia acontecer. Ok? Então ele diz assim: acontece com frequência ver-se em sonho coisas que parecem um pressentimento, mas afinal não se confirma. A que se deve atribuir isso? Pode ser coisa do fruto da nossa imaginação aqui, preocupações nossas, coisas que desejávamos e que de repente não deu, não funcionou, não valeu, ok? Isto é que, em verdade, cabe chamar-se efeito da imaginação. Sempre que uma ideia nos preocupa fortemente, tudo o que vemos se nos mostra ligado a essa ideia. Aí é onde nós temos que nos desprender. Quando formos dormir, fazemos uma boa prece, nos entregarmos a Jesus, aos espíritos de luz, aos arcanjos serafins, que são todos espíritos puros, para que nos conduzam a um bom trabalho no mundo espiritual, onde, se aquilo tivermos a oportunidade de lembrarmos, que lembremos, se vai ser alguma coisa que vai acontecer no futuro, que é bom para mim saber, que eu procurei, me interessei, que eu me lembre, para eu ir estudando, para eu ir progredindo, para eu ir avançando. Ok? Então, por hoje, é isso aí que nós temos. Se alguém quiser falar sobre. Nós estamos estudando a doutrina dos espíritos. O nosso estado aqui no mundo espiritual é maravilhoso por Deus nos conceder esse momento sagrado de uma horinha de estudo. Quem quiser estudar um pouco, se dedique. Se dedique a estudar codificação, é o que nós indicamos mesmo, sem nenhuma preocupação, porque na codificação você vai encontrar
tudo o que você precisa para a sua base ficar sólida a nível espiritual, de compreender melhor Deus, saber como funciona, o porquê estamos, porquê viemos, o que faremos quando a morte do corpo vier. Nós continuamos trabalhando mesmo quando vamos dormir ou não. Então, muita coisa que você vai encontrar, muitas outras de cura, muitas outras criaturas que vão nascer em processos dolorosos, difíceis, do que o nosso que estamos agora aqui vivendo. Então, estudando a doutrina espírita vai ser maravilhoso o, o, o caminhar, né? Você precisa de caminhar, eu preciso de caminhar, todo mundo, ok? Então, seria isso aí. Nós vamos parar aqui na questão 405. Eu coloquei também a 406, mas vamos deixá-la para a próxima, porque os espíritos também têm horário. Eles têm, eles têm outras coisas para fazer, importantíssimo, outros trabalhos, eles precisam continuar esse trabalho. E da nossa parte, retê-los aqui para que nos ajude a compreender mais, é falta de caridade da nossa parte. Então, vamos finalizar com oração e vamos continuar o nosso dia a dia. Jesus amado, que a tua misericórdia esteja sempre nos ajudando, que esse teu bálsamo maravilhoso, essa tua presença, esse teu olhar, essa tua maneira de como chegar junto de cada um de nós para nos abordar, para nos ajudar, para batermos um papo, conversarmos, de tirarmos as nossas dúvidas, compreendermos nossas situações, as circunstâncias que vivamos ou viveremos. Jesus, nós somos, assim, de certa forma, necessitados do teu abraço, do teu afago, da tua presença conosco. Que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos proteja, Jesus, nos ilumine. Jesus ilumina também a todos esses que estão aqui nos nossos lares. Abençoa todos os espíritos, não importa eles as religiões, todos sejam abençoados. Os encarnados, como nós estamos aqui, todos sejam abençoados. Não importa o crédito dessas pessoas. O importante é que todas estão contigo, buscando, Jesus, o conhecimento. E que elas consigam encontrar essa doutrina espírita. Não precisa deixar suas religiões, mas entender que não existe inferno, que não existe purgatório, que não existe, de maneira alguma, esses sofrimentos absurdos depois da morte do corpo. Que o Senhor nos deu toda essa esperança há 2000 anos. Então, nós somos gratos, Jesus, pelo Senhor. Muito gratos. Obrigado, que Deus te abençoe. E nós agradecemos a Deus tudo que temos, a nossa vida. Tudo que temos é a nossa vida. Nós não temos mais nada do que isso. É a nossa vida. Aí vamos desenvolver o lado moral e intelectual. É tudo que nós podemos fazer. E sempre com o auxílio